Glória a Deus, santo é o Senhor. Deus seja louvado. Amém. Querida mocidade, iniciamos essa reunião de jovens e menores, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, hoje, como vocês estão vendo, eu estou um pouquinho diferente, né? Vamos fazer um culto um pouco menos formal. Não sei se vocês estão vendo daí, ó. Estou usando um Armex mesmo, porque chega de formalidade, né, Oliver? Acho que para servir a Deus a gente pode ser um pouco mais nós mesmos, certo? E nosso irmão Rodrigo também deu aval, então tá tudo certo. Bom, para quem tá chegando agora, vamos adorar a Deus com o hino 23. Glórias a Deus. Glórias a Deus, santo é o Senhor. Ó Senhor, tu sonda-me, reconheces todo meu ser, com os teus olhos guardas-me e iluminas meu viver. És resplandecente luz que me mostra o lugar das riquezas celestiais que minha alma vai alcançar. Glórias a Deus. Sei que posso te buscar, Santo Senhor. Sei que posso te buscar, por clemência te suplicar, pois tu ouves o clamor dos que te buscam com fervor. Tua mão me susterá, pois comigo tu estás. Teu consolo divinal sentirei, ó Pai eternal. Glórias a Deus, Santo é o Criador eterno. Deus na sua casa. Louvor de gratidão minha alma elevará, com sincera devoção a ti, ó Deus da perfeição. Honra e glória te darei, ó eterno Criador, pois contigo viverei no teu reino de esplendor. Bendito é o Senhor. Glórias a Deus, tu és maravilhoso, Senhor eterno. Preenche o nosso coração com a tua presença, Senhor. Glória, glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor eterno, aleluia. Se o irmão te falar assim: eu sou o teu pastor,
nada te faltará. Venha perante a minha presença e você pode ter certeza que eu irei à tua presença. Eu irei ao encontro da tua necessidade. Então tenha fé. Glória a teu santo nome. Acabei me dando uma perdidinha, né, irmão Oliver? Tô me acostumando ainda com esse playback aí de violão nos hinos. Muito bonito. Parabéns pra quem fez. E agora em continuidade, para que estão chegando agora também no culto, vamos se alegrar com o hino 127, 127. Glória a teu santo nome, Senhor. Obrigado, Pai. Cristo, meu mestre, puro e perfeito, deu sua vida sobre o madeiro, por sua graça me libertou, salvo por ele sou por Jesus herdeiro da vida eterna, junto aos santos e fiéis, no reino celestial. Glória a Jesus. Bendito o Criador eterno, aleluia. Entrega seu coração a Cristo, Santo Senhor. Preso no mundo de iniquidade, sem ter de Deus a luz da verdade, mas veio Cristo, me resgatou, salvo por ele sou por Jesus herdeiro da vida eterna, junto aos santos e fiéis, no reino celestial. Bendito é o Senhor. Imagina como é que vai ser a vida lá no céu. Santo é o Senhor, coisa linda, Deus. Louvo a Deus com toda alegria, pois revelou-me Cristo meu guia. Glória ao justo que me amou, salvo por ele sou por Jesus herdeiro da vida eterna, junto aos santos e fiéis, no reino celestial. Glória a Deus. Somos por Jesus herdeiros da vida eternal, junto aos santos e fiéis, no reino celestial. Então continua servindo ao teu Deus aí, com a sua porção. Você pode achar que você está fraco, que você não é nada, mas Deus fala, você é tudo para mim. Você é a minha joia preciosa, no qual eu coloquei na terra para me servir. Você tem uma missão, todos nós temos uma missão, mas Deus é misterioso. Ele coloca oportunidades para a gente saber qual é o nosso propósito aqui na terra. Então preste muita atenção.
no qual propósito você foi designado. Bom, agora chega um pouquinho de cantoria, né? Vamos louvar a Deus, vamos orar. Aqui na live tem bastante pedidos de oração por enfermidades, por causas, por testemunhados também, por problemas familiares e por alguns servos de Deus também que rogam a oração. Irmãos, querida mocidade, para você que também está chegando, a gente vai orar agora. Entrega nas mãos de Deus com fé, com toda a fé que você tem no seu coração, entrega para Deus, que a causa sendo justa e da vontade de Deus, se for boa, com certeza Deus vai prover, Deus vai à tua presença. Então, unidos numa só comunhão e fé, vamos orar a Deus no nome do Senhor Jesus. Amém. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Bendito é o Criador eterno. Visita a nossa alma, Senhor. Sente aí no seu coração a presença de Deus. Senhor, preenche-nos. Preenche o nosso coração, ó Pai. Glória a Deus. Santo é o Senhor eterno, aleluia. Tu és maravilhoso. Senhor, Altíssimo Deus que estás nos céus, mais uma vez, ó Pai, estamos aqui de joelhos na Tua presença para Te render graças no dia que Tu nos colocou aqui na terra, ó Pai. Também Te agradecemos pela oportunidade de mais um dia de vida. Senhor, não sabemos aqui qual é o nosso propósito. Às vezes, velhos, não descobrimos também. Mas, ó Pai, Te pedimos humildemente, ilumina a nossa mente, Senhor, o nosso coração e nos mostre com os Seus sinais qual o nosso propósito na terra para Te servir também, ó Pai. Senhor, Te apresentamos também todos os pedidos de oração, ó Pai, que têm chegado. São muitos pedidos, Senhor, precisamos de Ti. Estamos aqui humildemente se humilhando na Tua presença, Senhor. Não somos nada, não merecemos nada, Senhor. Mas tenha misericórdia da nossa alma, Senhor eterno. Tenha piedade de nós, somos fracos e errantes, mas sempre queremos achar uma forma melhor de servir a Tua grandiosíssima presença, Senhor eterno. Ó Pai, também Te entregamos todos os necessitados, Senhor, os que estão passando fome, Pai eterno. Todos estão passando frio neste momento, Senhor. Não tem um alimento, não tem uma roupa para vestir, ó Pai eterno. Então tenha misericórdia deste, Senhor. Vá de encontro com eles, ó Pai. Prepara tudo o que for necessário. Se for da vontade deles também, ó Pai, os tire da rua. Dê forças para eles continuarem a caminhada da vida. Dê mais uma chance a eles, ó Pai, que eles merecem, tanto quanto nós. Todos somos iguais, somos irmãos. Então, Senhor, vá de encontro com eles também. Pai eterno, Te apresentamos as crianças, os jovens, porque nós somos o futuro da igreja, Senhor. Vamos dar continuidade na obra. Então, Senhor, Te pedimos que ilumine nossas mentes, ó Pai. Abra os nossos corações para as coisas boas e feche nossos ouvidos para as coisas ruins, ó Pai. Nos proteja do mundo aí fora, porque sabemos que não é fácil, Pai. Não é fácil de servir hoje em dia. A tecnologia está dominando a mocidade, está tirando da Sua presença. Senhor eterno, mostre a eles, Senhor, que Tu é maior do que tudo isso, porque o Senhor que criou tudo, ó Pai. Então Te pedimos humildemente esses pedidos de orações. Pai eterno, se for da Tua vontade também, manda a Sua palavra hoje. Fala com a nossa alma segundo a nossa necessidade, Senhor eterno. Tu sabe a necessidade de cada um, no qual veio buscar hoje. Então tudo isso Te entregamos, Senhor eterno. E mais uma coisa, Senhor, nunca deixe ninguém, nem nada, tirar-nos da Sua presença, Senhor eterno. É só isso que a gente pede. Humildemente, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que está sentado à Tua destra e intercede por nós eternamente. Amém. Sente aí a presença de Deus no seu coração. Glória a Santo Deus, aleluia. Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo. O
tempo todo Deus é bom. Glórias a Deus, aleluia. O nome de Deus seja louvado. Amém. Glória ao teu santo nome, Senhor. Aleluia. Agora, querida mocidade, o mesmo hino que estava tocando na oração, a gente vai cantar agora para louvar o nosso Deus. Vamos cantar o hino 9. A minha alma quer contemplar-te, Santo é o Senhor. Aleluia. Deixa Deus entrar no seu coração aí, ó. Ele tá batendo na porta. Abre para ele entrar e fazer uma obra na sua casa. Glória ao teu santo nome. Porque não pode ser hoje o dia do seu livramento, um dia que sua prova vai embora? É só ter fé. A minha alma quer contemplar-te, ó meu Senhor, bondoso Jesus. Vou consagrar-me e conservar-me no teu amor e na tua luz. A minha alma quer contemplar-te, faz-me sentir teu santo amor. Eu te adoro, eu te imploro, quero viver contigo, Senhor. Glória a Deus, Santo Senhor. Obrigado, meu Deus, tu és maravilhoso, Senhor. Obrigado por ser tão bom na nossa vida, Senhor. Santo é o Senhor eterno, aleluia. Glória a Deus. Minha alma quer contemplar-te, faz-me sentir o teu santo amor, Senhor. Glória a Deus. Eu te adoro, eu te imploro, quero viver contigo, Senhor. Santo é o Senhor eterno, aleluia. Glória a teu santo nome. Santo Senhor eterno. Não sei vocês aí, mas Deus já visitou a minha alma aqui. Vivo esperando o teu retorno para estar contigo no céu. O santo rosto de Deus piedoso contemplarei
faz-me sentir teu santo amor. Eu te adoro, eu te imploro, quero viver contigo, Senhor. Glórias a Deus. Santo é o Senhor eterno. Bendito é o Senhor. Aleluia. Glória a teu santo nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Tu és maravilhoso, Senhor. Glória a Deus. Querida mocidade, não sei se vocês têm esse mesmo probleminha que eu tenho, mas ao mesmo tempo que Deus me visita, eu acabo perdendo o foco. E para ajudar eu tô me adaptando ainda com esses playbacks aí dos hinos, então eu acabo me perdendo. Mas vai orando a Deus por mim aí, viu? Que eu sempre oro por vocês, para também melhorar nessa parte aí. E agora vamos dar os avisos, porque ainda continua vindo gente no horário errado. Bom, vamos lá. Claro que se vocês vierem, a gente vai recepcionar vocês, conversar um pouquinho, né? Só que vocês têm que prestar atenção nos dias de culto presenciais e nos online, tá? Nem sempre que tá tendo culto, igual agora, por exemplo, vai ter presencial. No caso de jovens vai, mas às vezes durante a semana o pessoal vem sem avisar. Se quiser vir fazer uma visita pode vir, mas avisa antes pra gente se preparar, né? Pelo menos fazer um cafezinho, comprar um pão na padaria, né? É o mínimo. Mas enfim, vamos aos recados. Cultos presenciais, domingos às 10 horas da manhã, que é o nosso culto oficial, às 18h30. Terças-feiras, às 2 horas da tarde, 14 horas. Quartas-feiras, às 20 horas. Aos sábados, às 10 horas da manhã, nós temos o culto das mulheres. Por favor, só venham as mulheres. A partir de 7 de agosto... Eita, tá chegando, hein, Oliver? Meu Deus do céu, que vergonha. Acho que eu vou entrar debaixo do púlpito aqui. 7 de agosto, aos sábados, às 8 horas da noite, culto de jovens. Presencial e online. Mas eu vou alinhar com o irmão Rodrigo aqui. Tô pensando o seguinte, para dar um gostinho de quero mais também, né, no presencial, não sei ainda se vai ser todo sábado, eu vou avisar vocês aqui, tá? O irmão também vai avisar nos cultos, mas vai ter presencial, só que não garanto todo o sábado à noite, tá? Para dar um gostinho de quero mais, uma saudade também, né, da mocidade, também dar um tempinho para vocês decorarem alguns versos, é isso mesmo. Aqui vai ter algumas, como posso falar, dinâmicas, a gente vai fazer umas dinâmicas aqui para fazer o pessoal perder a vergonha, vim aqui na frente também, porque eu também tinha vergonha, viu? Até hoje eu tenho. Mas estamos aqui servindo a Deus. Bom, cultos online, de segunda a sexta-feira, das 14 horas, e tem às 20 horas. Aos sábados, 10 horas, 14 horas e 20 horas, que vai ser o culto de jovens, todo sábado à noite. Domingos, às 10 horas da manhã, 14 horas e 18h30. Todos esses são nossos cultos online. Então, ó, irmãos, pelo amor de Deus, não venham aqui na igreja nos cultos que não sejam dia de terça, quarta, sábado e domingo, tá? Porque o resto aí a gente não vai estar com culto. Só os dias que eu falei aqui, ó. Vai ter culto do presencial domingo, vai ter culto presencial terça, vai ter culto presencial quarta, vai ter culto presencial sábado e domingo, tá bom? E presencial sábado é só as irmãs, que é às 10 horas da manhã. Bom, vamos lá. Oração, toda segunda-feira às 7 horas da noite. E as nossas aulas de música, para você que está assistindo a gente aí, a gente não requer que você seja da CCA, pode ser de outra igreja, tá? Aqui a gente ensina com amor. A gente é ruim, eu sou músico ruim, mas eu tenho amor no coração para ensinar vocês aí o pouquinho que eu sei, tá? Mas também tem nossos encarregados que vêm aqui, os instrutores, todo mundo para ajudar você. E tem um cafezinho da manhã. Domingo, 8 horas da manhã, pode vir, quer aprender qualquer instrumento que você tem desejo de aprender, pode vir que a gente dá um jeitinho, tá? Ensaio orquestral, agora dia 1, tá? Porque vai ser dia dos pais, então a gente antecipou. Vai ser dia 1º, que é amanhã, às 4 horas da tarde. Todos também estão convidados. Você que é músico parado aí e está assistindo, vem.
Vem que a gente vai te abraçar, pode tocar, a gente dá um jeito aí, nem que fique lá de fora tocando, dentro. Eu saio para você ficar no meu lugar, não tem problema nenhum, tá? Eu só vou pedir uma coisinha encarecidamente, para você que vai vir no ensaio, lembre-se que tem um lanche depois. O pessoal vai mais pelo lanche, né? Lanche é bom demais. Eu particularmente amo comer. Nossa, comer é bom demais. Depois que eu casei, inclusive, ó, os gominhos foram embora, ficou um monogomo aqui, ó, uma barriguinha de ancião. Mas vamos correr atrás disso aí para ir embora, né? Bom, tragam um lanche, tá? Sentir, pode trazer uma coca, pode trazer meia dúzia de pão. O que Deus tocar no seu coração traz. Quanto mais trazer, melhor, tá? Vai ser muito bem aceito. A nossa Santa Ceia também será todo segundo domingo do mês. No caso, vai ser dia 8 de agosto agora, às 10 horas da manhã e 18h30. Segunda, terça-feira do mês, dia 10 de agosto, às 14 horas. Serão nossas duas Santa Ceias aqui na CCA de Alphaville. Repetindo, tá? Segundo domingo do mês, dia 8 de agosto, às 10 horas e 18h30. E na segunda terça-feira do mês, dia 10 de agosto, às 14 horas. Mesa do amor, tá? Tragam alimentos não perecíveis, que Deus tocar no seu coração. Não tragam alimentos vencidos, pelo amor de Deus. Não façam isso, tá? Sempre confiram antes do vencimento, tá? Que Deus tocar no seu coração também. Tá no mercado aí fazendo uma comprinha? Compra um pacotinho de bolacha a mais, uma caixinha de leite. Qualquer coisinha que trazer. Um vai trazendo uma coisinha, outro vai trazendo outra. Você vai ver, tem um montão ali para ajudar quem precisa mais que nós. Bom, também temos a nossa loja online, tá? Que é a loja do Fundo Bíblico. Para você que quer comprar uma Bíblia, quer comprar um inário, etc., entre outros produtos da CCA. O site é loja.ccacristã.org.br. E os nossos dados bancários também, para que você que está assistindo, sente de contribuir, ajudar a gente aqui, a obra a crescer mais. Esse dinheiro que você transfere, a gente usa para comprar produto de limpeza, para comprar, enfim, coisas para a igreja, né, para repor. A gente compra alimentos também para inteirar nas cestas básicas. A gente une junto o alimento que vocês doam, a gente também faz compra, né, para ajudar. E também tudo que vocês doam, Deus reverte em bênção na sua vida, tá? Segue nossos dados bancários. Banco Bradesco, número 237, agência 1382, conta corrente 0375530, dígito 4. Tá na tela? Maravilha, não preciso falar mais nada então. Tem a chave Pix na tela, irmão Oliver? É isso aí que vocês estão vendo aí, tá? Vai escrever Alphaville, coloca PH e 2 L's que é sucesso. Tá? E tem nossos telefones, também tá na tela com QR Code? O QR Code tá aqui, na minha orelha direita? Maravilha, tem o QR Code aí também para você falar conosco, tá? Mas para você também que não tem QR Code, eu vou falar o número para vocês. Tem 2 telefones fixos para ligar. Você que quer falar com a gente, pedir um conselho, conforto, quer pedir oração, saber onde está a igreja? Segue o nosso número. 11 4326 96115 e 11 4326 9402. E o nosso Zap, que também está aparecendo aí na tela, DDD 11 95458 2124. Tá bom isso? Só isso, irmão? Maravilha. Falei demais, né? Eita, nós. Eu gosto de falar, viu, Irmandade? Ora a Deus por mim aí pra eu falar menos. Bom, agora vamos ficar em comunhão para Deus nos dar a palavra. E para ajudar na comunhão, a gente vai cantar um hino avulso agora, chamado Volta Alegria. Santo Senhor Eterno. Glória a Deus. A vida não acabou para você. Sempre há uma chance, sempre tem uma luz no fim do túnel. E essa luz se chama oração e fé. Glória a Deus. Sentia paz e alegria. Mas passou a tristeza, agora impera. Ai, eu não posso viver essa angústia. Então eu vou cantar a ela, vou dizer a alegria. Volta alegria. Não deixa tristeza imperar. Volta
Deus, Tu és e sempre foi meu guia. Ó Deus, traz de volta a minha alegria. E diz assim pra ela, dê ordens para ela. Volta, alegria. Volta, não deixa tristeza imperar. Volta, alegria. Não deixa tristeza imperar. Volta, alegria. Não deixa tristeza imperar. Volta, alegria. Não deixa tristeza imperar. Santo Senhor, entrega essa tua depressão nas mãos de Deus. Glória a teu santo nome, Senhor. Aleluia. Santo Senhor. Coisa linda, Deus. Meu Deus, eu juro pra vocês que eu ia cantar esse hino por cantar. Só que Deus tocou no meu coração de uma forma e tem alguém chorando aí na live agora, pedindo, rogando a Deus que visite a necessidade. Santo Deus. Bom, vamos ficar em comunhão, que Deus vai mandar a sua palavra, e o nome de Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus, Santo Senhor. Hoje de manhã, mocidade, eu estava conversando com Deus, e de verdade eu não sabia o que Deus ia revelar hoje. Não sabia qual que era a necessidade. De verdade, não sabia. Falei assim, Deus, o que eu vou passar para esse pessoal, para essa mocidade hoje? O que eu vou falar para eles? Até que Deus tocou no meu coração sobre 3 almas, 3 servos de Deus que passaram pelo fogo. Quem aí já passou pelo fogo? Só quem já passou pelo fogo da prova sabe como que é. Então, irmãos, Deus mostrou a palavra de hoje no livro de Daniel. Glória a Deus. Deixa eu só achar aqui a página. Glórias a Deus. Falando sobre Sadraque, Mesaque e Abidnego. Glória a Deus. Daniel capítulo 3. Vou esperar um pouquinho para vocês localizarem. E a gente já faz a leitura. Todos acharam? Então vamos fazer a leitura com a guia de Deus e o seu bom espírito. Amém. A estátua de ouro, os companheiros de Daniel no forno de fogo ardente. Santo é o Senhor. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 70 côvados e sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes e os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado.
Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não se adornar, será na mesma hora lançado dentro do fogo de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante que se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, e falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouviste o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Há alguns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoraram. Nessa parte aqui, irmandade, só uma observação, só para traduzir um pouquinho. Esses 3 servos não se ajoelharam perante a estátua, tá? E foram levar isso até o conhecimento do rei Nabucodonosor. Retornando. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não vos servis aos meus deuses, nem adorar a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte da música, para que vos prostrardes e adorastes a estátua que fiz, bom é. Mas, se a não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Santo é o Senhor. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E, se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses e nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria. Esse mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançarem no forno de fogo ardente. Os levaram até o fogo de forno ardente. Então aqueles homens foram atados, foram pegos, foram presos, e foram levados com as suas capas, e seus calções, e seus chapéus, e suas vestes foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava, e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Santo Deus! Para vocês verem que estava tão forte, mas tão forte o fogo, que os homens que levaram eles morreram. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitães: não lançaremos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo. Santo Deus!
E nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servo do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio fogo. E ajuntaram-se aos sátrapas, e aos prefeitos, e aos presidentes, e aos capitães do rei, contemplando esses homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Santo Deus! Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província de Babilônia. Até aqui. Amém. Querida mocidade, eu preciso falar mais alguma coisa? Com tudo que a gente já leu aqui, Santo Deus, o que aconteceu naquela época? Rei Nabucodonosor era, inclusive, o maior rei que existiu durante um período, que foi o reino da Babilônia. Babilônia foi um reino que se estendeu durante o mundo inteiro, tá? É um reino que prevaleceu no mundo inteiro durante muito tempo. Era um reino muito forte. Não era uma simples província ou um simples líder, tá? Era um rei muito temido por todos. No entanto, que até os judeus se prostraram perante a imagem com medo de serem mortos. Isso porque negaram o Deus que serviam. E o que a gente pode aprender com essa história? Mesmo na beira da morte, prestes a morrer, eles não estavam nem aí se eles iam morrer, porque eles sabiam o Deus que eles serviam. Então eles se entregaram a Deus, entregaram o coração deles a Deus, e não se prostraram a outra imagem ou a outro Deus para agradar o próximo. Isso sim é ser crente de verdade. Na sua prova, você mostrar que você é um servo de Deus. Porque na bênção é fácil. Igual aconteceu com Jó, por exemplo. Jó era muito abençoado e tinha tudo. E era grato a Deus. Mas e quando aconteceu com Jó, o que aconteceu? Que ele perdeu tudo. Ele continuou sendo servo de Deus. A mesma coisa aqui, eles negaram se prostrar a outra imagem. Porque eles eram servos de Deus. Eles sabiam o Deus que eles serviam. A fé deles era tão forte, mas tão forte, que eu creio que foi a fé que o salvou. A fé foi tão forte que Deus quis mandar um anjo para os proteger e caminhar com eles no fogo ardente. Então, querida mocidade, seja mais temente a Deus. Tenha Deus em primeiro lugar na sua vida. Coloque Deus nos seus planos. Coloque Deus nos seus estudos. Coloque Deus no seu serviço, que pode ter certeza que vai prosperar. A tua colheita vai prosperar. Bons frutos você terá. Glória a teu santo nome, Senhor. Santo Deus. Deus manda te falar assim: não negues o meu nome, porque eu conheço o seu coração. Não temas, não tenha medo. Se te julgam, se menosprezam a tua fé, se alguém próximo a você te humilha a sua religião, humilha no que você acredita. Quem é ele para falar algo contra o teu Deus? Você serve o Deus dos deuses. Eu acho que alguém não percebeu ainda a grandiosidade do nosso Deus. O nosso Deus é capaz de tudo. Tudo. Tudo que você imagina é possível, porque Deus fez tudo. Deus é tudo. Deus é luz. Deus é matéria. Deus está aqui. Deus é madeira. Tudo que você está vendo é Deus. Basta você abrir os seus olhos e começar a acreditar mais na presença dele na sua vida. O que te falta é Deus. Você precisa ter mais fé, porque a fé que esses três tiveram aqui o salvou do fogo.
Santo Deus. Então a palavra que Deus manda é isso. Se você quer que a sua vida mude, não vou usar a palavra bonita para falar, não. Se você quer que sua vida mude, coloque Deus na frente e não o que você quer. Deus sabe o que Ele quer na sua vida. Você não pode passar na frente de Deus. Deus não se agrada disso. Hoje o que Deus requer da gente é sempre colocar Ele à frente de tudo. Talvez você pense, mas por que eu não consigo fazer tal coisa mais? Eu não consigo mais estudar direito, eu não consigo mais me sentir bem onde eu estou. Minha vida não prospera. Porque você não está pondo Deus na sua frente. Começa a orar mais. Antes de sair de casa. Chegando no trabalho, não precisa nem ajoelhar. Dentro do carro mesmo, chegando no serviço, ou quando está de ônibus mesmo, chega no você e fala, Deus, obrigado por me guardar durante o caminho. Chegou em casa à noite, Senhor, obrigado por me guardar durante o dia. E assim sucessivamente. E você vai ver milagres acontecendo na sua vida. Você acha que a sua prova é grande, mas para Deus ela é pequena. É só Deus estralar o dedo lá, ó, que ela vai embora. Então entrega tudo isso nas mãos de Deus, que você pode ter toda a certeza que Ele virá ao teu encontro. Então, o que podemos aprender aqui sobre Sadraque, Mesaque e Abednego é ser crentes, sermos tementes a Deus. Não importa o que se levante na tua presença. Entrega na mão de Deus. Deixa Deus te usar como ferramenta que você vai ver a sua vida prosperar. E é só isso que Deus manda hoje. Deus sabe para quem foi essa palavra. É uma palavra de fé, uma palavra de temor a Deus. Então seja mais crente perante Ele, que Ele vai abençoar a sua vida e a sua família. E essa palavra que Deus manda hoje, recebamos ela como vinda dos céus. E por tudo Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Agora, querida mocidade, vamos orar a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor eterno. Glória a teu santo nome, Senhor, aleluia. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez aqui, Senhor, estamos na tua presença para te agradecer por mais este culto que foi aberto em nome do teu Filho Jesus, Senhor. Ó Pai, te agradecemos também pelos hinos entoados na tua presença. Sentimos a tua presença durante o culto e também te agradecemos pela palavra que tu mandaste essa noite, Senhor eterno. Glória a teu santo nome, Senhor. Te pedimos, Senhor, nos revista com as armaduras celestes dos céus, para que possamos cada vez mais te servir na face da terra, Senhor, e combater o bom combate aí fora, porque sabemos que não é fácil. Então, Pai, assim te agradecemos por tudo, não em nosso nome, Senhor, mas em nome do teu Filho Jesus Cristo, que vive eternamente. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmão Oliver, chama o hino. Hino 4. Vamos lá. Hino 4. Glórias a Deus, aleluia. Grandioso és tu, Jesus, Rei da verdade. Nenhuma força pode te vencer. Aniquilaste as hostes da maldade e te assentaste à destra do poder. A ti devemos nossa gratidão. Grandioso és tu, Senhor Jesus.
tiraste da escravidão. Grandioso és tu, Senhor Jesus. Grandioso és tu, Jesus, ó Rei da glória, de majestade coroado estás. Em tudo, Pai, te concedeu vitória, e a vitória aos teus fiéis darás. A ti devemos nossa gratidão. Grandioso és tu, Senhor Jesus. Tu nos tiraste da escravidão. Grandioso és tu, Senhor Jesus. Grandioso és tu, ó divinal Cordeiro, teu nome tu gozam de confessar perante ti, ó santo e verdadeiro. Todo joelho há de se dobrar. A ti devemos nossa gratidão. Grandioso és tu, Senhor Jesus. Tu nos tiraste da escravidão. Grandioso és tu, Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Querida mocidade, vamos orar ao Pai Nosso para encerrar o culto. Estenda as mãos, vamos lá, juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Que a santa paz de Deus, que este santo culto e esta palavra permaneçam em nossos corações para todo sempre. Amém.